Bom domingo. Hoje a gente vai fundo numa daquelas histórias que todo mundo acha que conhece de cor. A do bom samaritano. Uhum. A gente tem em mãos um sermão clássico do Billy Graham sobre essa parábola, que está lá em Lucas capítulo 10. E a ideia aqui não é só, recontar a história. Não mesmo. A nossa missão é usar essa análise para encarar duas perguntas gigantescas que essa parábola levanta e que, honestamente, ainda tiram o nosso sono. Primeiro, o que a gente precisa fazer para ter um sentido maior na vida, o que o texto chama de vida eterna. E a segunda, que talvez seja a mais complicada de todas. Afinal, quem é o meu próximo? É isso. E o fascinante de pegar um material como esse sermão é ver como uma história de 2000 anos é desmontada para revelar camadas de significado que falam diretamente com a gente hoje. Não é só sobre o passado, né? Não. O sermão transforma essa parábola antiga num espelho tanto para a nossa vida pessoal quanto para a sociedade em que a gente vive. É quase uma ferramenta de diagnóstico. Ok, vamos começar a desempacotar isso então. A cena toda começa com uma figura que a gente conhece bem. Um advogado, um especialista na lei, ele chega perto de Jesus, mas assim, a fonte deixa claro que a intenção dele não é aprender, ele tá ali para testar, né? Exato. Para colocar Jesus numa sinuca de bico. E ele vai direto ao ponto com a pergunta mais fundamental que existe. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E a resposta de Jesus é genial. Em vez de dar uma palestra, ele devolve a pergunta para o especialista. Ele diz: o que está escrito na sua área de expertise? Na lei. Como você interpreta? E o advogado responde com o que era conhecido como o resumo da lei. Ame a Deus com tudo que você é e ame o seu próximo como a si mesmo. Até aí, tudo certo. O advogado deu a resposta do livro. Mas ele não para por aí. O texto diz que, querendo se justificar-se, ele lança a segunda pergunta. Tá, mas quem é o meu próximo? Ah, essa parte é fundamental. E essa tentativa de se justificar, de criar uma brecha na lei, é algo que a gente faz o tempo todo, não é? A gente tenta definir limites para nossa responsabilidade. Até onde eu tenho que ir, quem está dentro e quem está fora do meu círculo de cuidado. Exatamente. E é nesse ponto que o sermão constrói a sua base teológica. Ele faz uma afirmação categórica citando o próprio texto. Ninguém na história da raça humana jamais amou a Deus com todo o seu coração, mente e força durante toda a sua vida e o seu próximo como a si mesmo durante toda a sua vida. Nossa, é uma afirmação bem forte. Possível de ser cumprido por qualquer ser humano. Então, se a premissa do sermão é que ninguém consegue cumprir a lei perfeitamente, a história que Jesus conta a seguir não é apenas uma lição de moral sobre ser bonzinho. Não, vai muito além. É uma resposta a esse dilema humano, a esse beco sem saída em que o advogado e todos nós nos colocamos. É aí que a parábola entra em cena. É o ponto de virada. A parábola não é um como fazer, mas uma ilustração de uma verdade mais profunda sobre a nossa condição. Jesus vai mostrar, através de uma história, o que a lei por si só não consegue resolver. Certo. Então Jesus começa a contar a história de um homem viajando de Jerusalém para Jericó. O sermão destaca que essa não era uma viagem qualquer. De jeito nenhum. Era uma estrada notoriamente perigosa, infestada de ladrões, conhecida como o caminho de sangue. E acontece o previsível. O homem é assaltado, espancado e largado na beira da estrada, quase morto. E o pregador usa essa geografia como uma metáfora poderosa. A estrada de Jerusalém para Jericó tem um declive acentuado, uma descida de quase 800 metros. Ele interpreta isso como um símbolo do que chama de o caminho descendente do pecado. Uma jornada que nos afasta de Deus. Isso, e que nos deixa vulneráveis. O homem ali, ferido e despojado, representa, nessa leitura, a humanidade caída. E aí começam a passar as pessoas. Os primeiros a aparecerem são exatamente quem a gente esperaria que ajudasse, certo? Primeiro passa um sacerdote, uma figura religiosa máxima. Sim, o topo da hierarquia. Ele vê o homem, mas desvia e passa pelo outro lado da rua. E logo depois vem um levita, que era como um assistente do templo, também uma figura de destaque religioso. Ele chega perto, olha o homem caído e faz exatamente a mesma coisa. Atravessa e vai embora. Uhum.
Mas espera aí, o sacerdote e o levita não eram os caras do bem da história? A crítica do sermão aqui parece ser direcionada não à falta de fé, mas a uma religião institucionalizada que se tornou vazia. Isso é uma leitura bem forte, não é? É uma leitura fortíssima. O sermão cita o apóstolo Paulo para descrever pessoas que têm uma aparência de piedade, mas negam o seu poder. A ideia é que a religião, quando se torna só um conjunto de rituais e posições sociais, Sem compaixão e ação genuína. exato, ela se torna impotente. Ela vê o problema, talvez até o analise, mas passa para o outro lado da rua. Ela não tem o poder de salvar, de restaurar. É a religião que serve para manter as aparências, mas não para sujar as mãos. E então, quando toda a estrutura religiosa falhou, aparece o herói mais improvável possível, um samaritano. E isso era um choque. O sermão faz questão de contextualizar o tamanho do choque que isso era para a audiência original. Judeus e samaritanos se odiavam, havia um desprezo racial e religioso profundo. O samaritano era visto como um mestiço, impuro. Ele era a última pessoa no mundo que deveria ajudar. E o que ele faz é um contraste brutal com a indiferença dos religiosos. O sermão detalha, e vale a pena a gente passar por isso com calma, 10 ações específicas do samaritano. 10 ações? Isso mostra que, nesta perspectiva, o amor não é um sentimento vago, mas uma série de atos concretos e custosos. Vamos lá. Primeiro, ele viu e teve compaixão. A ação começa com uma emoção genuína. Segundo, ele foi até ele, não ficou olhando de longe. Se aproximou do problema. Terceiro, ele ligou-lhe as feridas, um cuidado prático e imediato. Quarto e quinto, ele usou o que tinha, deitou azeite e vinho nas feridas, que eram os antissépticos e bálsamos da época. Sexto, ele colocou o homem no seu próprio animal, o que significa que o samaritano provavelmente continuou a viagem a pé. Exatamente. Uau! Ele não só ajuda, ele assume o fardo para si. Ele cede o seu próprio conforto. Não é só dar uma esmola e seguir em frente. É um comprometimento total. Total. Sétimo, ele levou-o para uma estalagem. Ele não o deixou num lugar qualquer. Procurou um lugar de cuidado. Oitavo, ele cuidou dele pessoalmente durante a noite. Nossa. Nono, no dia seguinte, ele pagou as despesas ao estalagedeiro. E finalmente a 10ª ação, que é incrível. Ele disse, cuida dele, e o que você gastar a mais eu te pagarei quando voltar. Ele assume uma responsabilidade futura e ilimitada. É uma lista exaustiva de cuidado e responsabilidade. Essa lista muda tudo. Mostra um amor que é prático, sacrificial, pessoal e contínuo. E depois de contar essa história toda, Jesus se vira para o advogado e faz a pergunta final. Que virada genial! Sim, é o checkmate. Ele não responde quem é o seu próximo. Ele pergunta, qual destes 3 foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Ele joga a responsabilidade de volta no nosso colo. Exatamente. A pergunta deixa de ser sobre definir quem merece a nossa ajuda e passa a ser sobre nos tornarmos a pessoa que ajuda. Sei. A resposta do advogado é relutante. Ele nem consegue dizer o samaritano. Ele diz aquele que usou de misericórdia. E a ordem de Jesus é simples e direta. Vai e fazei da mesma maneira. É nesse ponto que o sermão dá um salto. Ele pega essa instrução, vai e faz o mesmo, e a transporta para a nossa realidade de uma forma bem contundente. De repente, a gente sai da estrada de Jericó e cai no mundo globalizado do século XXI. Sim, a aplicação é brutal. O pregador pergunta diretamente à audiência. E os 850 milhões de pessoas no mundo que, segundo os dados da época, viviam em dieta de fome? Eles são nossos próximos? E as pessoas de outras raças que vivem na nossa cidade? Os idosos solitários, os viciados, os marginalizados. Ele força a audiência a ver que a estrada de Jericó passa pela nossa rua, pelo nosso bairro, pela tela do nosso celular. E tem uma citação do sermão que é um soco no estômago, porque ela descreve perfeitamente a nossa era. Ele diz, no mundo moderno dos transportes e da tecnologia, o mundo inteiro tornou-se uma vizinhança, sem se tornar uma irmandade. Essa ideia é muito poderosa porque ela inverte a nossa desculpa comum.
A gente costumava dizer, não posso ajudar porque estão longe. Verdade. Agora, a tecnologia nos coloca cara a cara com o sofrimento global em tempo real. A vizinhança é forçada, a gente vê tudo. Mas a irmandade, o sentimento de responsabilidade e conexão, não acompanhou a velocidade da fibra ótica. Mas essa mudança de escala é vertiginosa. A parábola é sobre uma pessoa ajudando outra no caminho. O sermão transforma isso num problema de 850 milhões de pessoas. Como alguém sequer começa a lidar com uma responsabilidade desse tamanho sem se sentir completamente paralisado? Essa é a tensão que o sermão explora. E a resposta que ele oferece não é um plano de ação social, mas uma mudança de perspectiva. Ele argumenta que existe uma pobreza ainda mais profunda que a material. Qual seria? Ele chama de pobreza espiritual ou a doença do pecado. Para o pregador, essa é a verdadeira raiz de todos os outros problemas, da indiferença do sacerdote à violência dos ladrões. Ele chega a dizer que a doença espiritual em nossas cidades é pior que as doenças físicas em campos de refugiados, porque ela destrói a alma. Então, para o pregador, o problema não é só a fome ou a violência lá fora, mas uma doença aqui dentro. Isso. E aí que a parábola ganha uma nova camada de leitura, uma leitura alegórica. Exatamente. A parábola se torna um espelho não apenas da nossa responsabilidade social, mas da nossa condição espiritual. Nessa interpretação, o homem ferido na estrada representa toda a humanidade. Ferida e despida pelo mal. Isso, que o sermão identifica como o diabo e seus demônios. A humanidade é deixada meio morta, fisicamente viva, mas espiritualmente morta, incapaz de se salvar. E o sacerdote e o levita, que representam a religião e as boas obras, são incapazes de resolver esse problema fundamental. Eles passam de largo. Isso mesmo. E o bom samaritano, o herói improvável e desprezado, é apresentado como uma figura do próprio Cristo, alguém que também era desprezado e rejeitado, que veio de fora do sistema religioso estabelecido e que não só teve compaixão, mas agiu para salvar. Ele mergulha fundo nessa alegoria, né? Tanto que traz cura e consolo. E o vinho? O vinho, que era usado como antisséptico, é associado ao sangue de Cristo, que na teologia cristã purifica do pecado. E a estalagem? Essa é fascinante. Vamos parar nesse ponto da estalagem por um momento. Qual é a interpretação? O sermão a interpreta como a igreja. Isso sugere que o resgate não é um evento único isolado, mas o início de um processo de cuidado contínuo dentro de uma comunidade. Ah, interessante. Não é só ser salvo e pronto, mas ser cuidado até a recuperação total. A promessa do samaritano de voltar e pagar o resto da conta é diretamente ligada à promessa da segunda vinda de Cristo. Então a salvação nessa visão não é um evento isolado, mas o início de uma jornada comunitária. Isso conecta tudo de volta às perguntas do início, sobre o que fazer para ser salvo. Precisamente. A pergunta do advogado era: o que eu devo fazer? A resposta da lei, amar a Deus e ao próximo perfeitamente, era impossível. Certo. A parábola, nessa leitura alegórica, mostra que a salvação não vem por fazer coisas, mas por ser resgatado por alguém que age em nosso favor, o bom samaritano, ou Cristo. A salvação não é conquistada, é recebida pela fé. E a capacidade de realmente ser um próximo para os outros, de cumprir aquele mandamento de forma genuína, de onde ela vem, segundo o sermão? Ela vem como um resultado, e não como uma causa, dessa experiência de salvação. O argumento é que a gente não consegue amar de forma sacrificial por nossa própria força. Essa capacidade só nasceria de uma transformação interior. O sermão usa a frase do apóstolo Paulo como um resumo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Só depois dessa experiência, segundo esta perspectiva, é que a pessoa é capacitada por Deus a ter a força e a compaixão para sair e fazer o mesmo, não para ganhar a salvação. Exato, mas porque já recebeu. Resumindo, a análise desta fonte mostra como essa história tão conhecida é usada para responder a duas das maiores questões da vida. Ser um próximo não é uma identidade ou um rótulo, é um verbo.
É uma ação de misericórdia que quebra barreiras sociais, raciais e religiosas. E, na perspectiva do sermão, essa ação de amor ao próximo é a manifestação visível de uma mudança invisível no coração. Uma salvação que, segundo o pregador, não se conquista por obras, mas que se recebe pela fé e que então capacita a pessoa a agir com um amor verdadeiro e sacrificial. A análise toda nos deixa com um pensamento final para refletir. O sermão expande a ideia de próximo para uma escala global, quase esmagadora, falando de milhões de pessoas e problemas mundiais. Isso é importante. Com certeza. No entanto, a parábola original é incrivelmente íntima. É sobre uma pessoa ajudando outra pessoa que está bem na sua frente, no seu caminho. Isso levanta uma questão para a gente pensar. Será que a mudança do mundo, essa tarefa gigantesca, começa não com grandes projetos ou com a preocupação avassaladora com os problemas globais, mas com o simples e difícil ato de notar e cuidar da única pessoa ferida que a gente encontra no nosso caminho hoje? Este episódio faz parte da série Sermões de Domingo. Na semana que vem, teremos um novo sermão para nossa reflexão. Até lá! Deus abençoe todos os ouvintes.